Vou estar mostrando hoje como que é a estrutura do Blazor 8. O Blazor com modo de renderização alto, né? Quando você cria um projeto, se a gente vier aqui, novo projeto, ele vai nos dar algumas opções, né? Como uma delas é o Blazor Web App. Quando eu for criar ele, bem aqui no modo de renderização, né? Eu vou ter sem renderização, ou seja, páginas estáticas, modo server, que é através do Signaware, WebAssembly, que a gente é bem comum ao modo de conexão, que é via protocolos HTTP, igual linguagens derivadas do JS, né, como JS e TypeScript, como Angular, React, Vue e outras linguagens assim. E o modo alto, onde você pode escolher se ele quer ser renderizado, se a página vai ser renderizada no modo server, ou no modo WebAssembly, ou no modo estático, ou ainda no modo automático, onde ele vai decidir a melhor forma de ser renderizada. Quando vocês criarem um projeto, ele vai estar com uma solução, e dentro dessa solução vai ter um projeto com o nome do seu projeto, e outro projeto com o mesmo nome, porém com ponto .client no final. E eu vou estar explicando as diferenças deles aqui. Aqui eu estou usando um pouco de padrão DDD, e eu não vou muito abordar essa questão, nem na forma que eu organizei meus projetos, né, como domain, camels, enumerators, infradata, infradata client, depend injection e application. Eu vou abordar mais os conceitos aqui do Blazor. O projeto padrão, ele é o Blazor Server. Ele vai conter a página www.root, que é onde vai ter os arquivos, né, da sua página, como CSS, JS e outros components. Eu vou ter também a parte do components, e dentro dos components eu vou ter a pasta share, eu vou ter o imports.razor, vou ter o app.razors e o hosts.razor. Isso daqui é como se fosse o Blazor antigo ainda, onde no app eu vou ter praticamente o meu HTML, como que ele vai ser renderizado lá em comum em todos os components, né? Onde eu vou estar adicionando as referências de CSS e de JS. A diferença é que vai ter um head outlet, que é onde ele vai fazer as rotas de cabeçalhos, e os hosts aqui, que é onde ele vai renderizar praticamente, né, o corpo da página. Dentro do hosts eu vou ter apenas algumas diretivas aqui, né, onde inclusive ele vai dizer quem que é o layout dessa página. No caso aqui é o main layout. Não precisa alterar ela. O imports é apenas os imports padrões que vão ser dentro do projeto. E eu ainda vou ter o layout na página layout, que ele também cria. Eu vou ter o meu main layout. O meu main layout, se a gente pegar aqui no app.razor, vocês vão ter o routers aqui, ó. O main layout ele vai ser renderizado nesse routers aqui, ok? Inclusive ele já está chamando esse routers aqui, né, que é esse component, e ele está fazendo a referência do main layout. Então dentro do main layout eu vou ter todos os meus códigos e tal, alguns componentes que eu criei. Ele vai ter também no final esse conteúdo, que é praticamente o body, né? Onde eu tenho o error boundary, que é onde vai é um código que tem, eu acho que não vem no padrão, eu que adicionei, que é para fazer a parte de mensageria de erros, né? Mas ele vai ter esse arroba body. Todas as páginas vão ser renderizadas dentro desse arroba body. Ok? Esse aqui é o layout padrão. E ele vai ter o arroba body, que é onde ele vai ser renderizado. Eu ainda posso adicionar em algum lugar aqui components a mais, né? Como por exemplo o nav menu, né? Eu tenho aqui um nav menu. Eu criei também um layout que é o sem layout. Ele praticamente não tem nenhum HTML, né? Lembrando que o AppRazor, às vezes vocês vão confundir porque eu tenho HTML tanto no main layout como no AppRazor. O AppRazor ele é só a parte de estruturação das tags, de imports, tanto de CSS quanto de JavaScript. Ele não tem o HTML do layout.
O HTML do layout vai ficar no main layout. Ele que vai ter o HTML de layout. Inclusive eu tenho um sem layout, que ele não tem nenhum HTML, ó, só tem só alguns components, né, como o error boundary e o toads que eu criei. Então ele vai aproveitar do app razor, vai aproveitar essas imports, mas aqui ele não vai adicionar o main layout, não vai adicionar esses HTMLs aqui, ok? Eu ainda tenho o nav menu, que é onde está a parte de navegação, né, de menus aqui dessa página. E acredito que seja só isso aqui na parte de HTML. Deixa eu só ver se onde que está chamando. Tá. Esses components aqui, essas arquivos Razor, esses components Razor, vamos dizer assim, eles são comuns nas duas aplicações, tanto na aplicação server quanto na aplicação client. Então, todo layout que tiver aqui ele vai ser renderizado utilizando toda a estrutura aqui que você criou do main layout. Aí eu tenho então o arquivo page, a pasta pages, e a partir daqui eu vou estar começando a criar as minhas páginas. Qual que é a diferença entre component e página? Component eu não tenho a tag arroba page, enquanto em páginas eu tenho arroba page. Tanto faz eu ter um inject aqui, né, de injeção de dependência, ou não. Só que eu não tenho arroba page e não tenho arroba layout. O layout ele vai ser da página e não do component. O component vai estar sendo chamado dentro de uma página. O que eu tenho aqui é arroba layout sem layout, porque o login ele é uma estrutura própria. Então ele não compartilha do layout principal do site. Por isso que eu criei esse layout aqui, ó, chamado de sem layout, para ele não ser compartilhado, né, aqui dentro do menu. E eu tenho um modo de renderização, ó, o @renderMode, com a forma de Interactive Server, ou seja, o login vai ser sempre renderizado no modo server, nunca do modo WebAssembly, ok? Eu aproveitei disso para poder aproveitar da segurança do Signware e eu também para aproveitar da rapidez do Signware. Como página de login ninguém vai ficar pendurado nela o tempo todo, eu achei melhor ela ser renderizada no modo server. Aí é aqui que vem o pulo do gato. O BRDoc Client ele vai ter uma estrutura um pouco parecida. Ele não vai ter o Models, mas ele vai ter o www-root. Os arquivos que você colocar aqui eles vão estar disponíveis apenas nas páginas que forem dentro do client. Não importa se ela está com modo de Interactive Server ou Interactive WebAssembly ou alto, mas as páginas que estiverem dentro desse projeto client, só eles vão estar visualizando os arquivos dentro de www-root do client. Porém, todos os que estão aqui dentro do www-root do client vão ver o do server, ok? É uma dependência. Então daqui é uma hierarquia, vamos dizer assim, né? Aqui as páginas, né, que estão dentro do client conseguem ver essa pasta e conseguem ver também a pasta do server. Mas a pasta do server só consegue ver dela mesmo, não consegue ver a do client, ok? Eu tenho um program.cs também. Eu tenho o imports.razor também, só que esses imports, esse program, vale para esse projeto e não para esse. Dentro do program.cs, é importante eu ter essa hierarquia aqui. Ó. Essa parte aqui, ó, ele já adiciona para mim, que é o builder.servers.add_razor_components, add interactive server components e add interactive WebAssembly components. Isso é importante para que ele entenda que eu estou renderizando nos dois modos. Dentro do client, eu vou ter a minha pasta share também, onde eu vou colocar componentes compartilhados. No caso, eu criei aqui um toads client. E eu vou ter também a minha pasta page, onde eu vou ter então aqui as minhas páginas, vamos dizer assim, né? É aqui que vem um detalhe, ó. Eu tenho o render mode, onde eu estou colocando ele para ser do Interactive WebAssembly, mas eu poderia também colocar Interactive Server, ou poderia colocar Interactive Auto. Qual que é a diferença? O Interactive Auto ele vai renderizar da melhor forma possível para ter a página disposta o mais rápido possível. Então, se é a primeira renderização dessa página,
ela vai preferir o server com Signaware enquanto ela carrega as dependências do WebAssembly. A partir daí, ela desliga o Signaware e passa a se comportar como um WebAssembly. Ok? Ou você pode simplesmente travar ela da forma que você achar melhor. Eu achei melhor nesse projeto as páginas que são pouco utilizadas, que são de cadastros assim por diante, deixar ela travada no WebAssembly, para não ficar sobrecarregando o servidor com páginas simples que não dependem de tanto desempenho nem nada do tipo. Ok? Um detalhe importante também é que a forma de buscar os dados. Aqui dentro do Program.cs eu tenho um arquivo config onde eu tenho o meu add service injection. Essa adição de serviços aqui, né, de serviços de injeção de dependência, que aqui é como se fosse um escopo do Program.cs, né? É como se eu estivesse colocando isso aqui dentro do Program.cs. Só que ao invés de eu colocar aqui para ele ficar todo bagunçado, eu criei um arquivo separado só para adicionar as dependências de serviço. Isso daqui, somente o modo, esse projeto, que é o projeto server, que vai ter acesso a ele. O modo client não vai ter acesso a ele. Dentro do modo server, né, eu também posso adicionar minhas dependências, só que essas dependências, apenas as páginas que são do projeto client que vão ter acesso. Ou seja, eu preciso adicionar as dependências das páginas que eu vou utilizar dentro dos seus projetos específicos. As páginas, as Razor Pages que estão dentro do client, só vão ter acesso à injeção de dependência do Program.cs do client. E vice-versa também para o modo do server, né? Eles só vão ter essa interação de injeção de dependência dos arquivos que estão dentro do server através do Program.cs do server. O que é importante eu dizer aqui? Todas as páginas que estão dentro do projeto principal, ele sempre vai ser renderizado no modo server, né? Sempre vai ter acesso à camada de dados, ou seja, ao meu contexto, ao meu Fcore. Então eu não preciso ficar criando controllers para ele poder acessar. Tanto que eu tenho aqui, por exemplo, algumas referências já do próprio Fcore. E quando é uma página específica dela, eu não preciso criar controllers, porque ela sempre vai ter acesso, ela sempre vai estar sendo renderizada no modo Signaware e sempre vai ter acesso ao meu contexto. Tanto que aqui, ó, o meu login, eu sempre crio o arquivo CS separado, não gosto dele junto aqui, os códigos. E aqui, ó, eu consigo simplesmente ir lá no meu token service e fazer ele direto, ok? Eu não preciso estar criando uns arquivos separados para isso. O empresas.listar por clientes, né? Ele já consegue ir direto no meu contexto. Ok? Isso aqui ainda não implementei. Mas ele sempre vai estar buscando esses dados dentro da própria camada de dados. Já os projetos do modo client, né, todas as páginas que estão dentro do projeto client, eles não conseguem acessar o contexto. Então o que eu faço? Eu criei então um infra.data.client. Esses daqui, eles vão ser uma cópia, né, pelo menos vamos dizer assim, o arquivo, a interface vão ser idênticas, mas o modo de acessar deles são diferentes. Aqui eu tenho um método específico, eu criei, né, uma classe para não ficar repetindo códigos comuns, que são aqueles 5 endpoints padrão que todo controller vai ter, que é o get, lista, get para ID, o put, que é de atualização, o push, que é para criar, e o delete, que era para deletar. Eu já coloquei ele abstraído nessa classe. Então apenas os endpoints a mais que eu vou fazer aqui. Okay? E eu ainda criei um get geral e o get geral lista, todo endpoint que me retornar uma lista e todo endpoint que me retornar um arquivo único, para eu também não precisar ficar toda hora criando esse carinha aqui. Ó. Okay? Que eu estou deserializando, eu tenho o executa, que ele vai receber a rota, o método e o objeto do conteúdo, que é o body. Eu tenho o método para buscar o token, eu tenho o método para fazer uma interpretação do client, onde ele vai passar o builder através do header, e aqui eu tenho o método que ele vai chamar de acordo com o parâmetro que eu passar. Simplesmente para facilitar aqui a minha utilização e não ficar repetindo códigos o tempo todo. Então todos eles
E esse daqui, por exemplo, não tem nenhum método específico além dos 5 padrões. Então ele não tem que implementar nada. Agora no Camel lá eu tenho todos eles, né? No Empresas eu tenho, ó, Get geral, que é aquele que só busca um arquivo. Às vezes quando me retorna algo específico eu crio ainda, mas eu já criei. Aqui eu não atualizei isso ainda, mas eu já criei um que me retorna sempre bool, que me retorna sempre int, decimal, para também não precisar ficar fazendo esse código grande aqui. Eu posso simplesmente chegar e return await get bool geral. Aí eu posso simplesmente passar esse parâmetro para ele e eu não preciso mais disso daqui, ó. Então fica muito menos verboso, né, eu trabalhar com uma única linha de código do que um código mais verboso, ok? O que acontece então? O infra.data ele vai estar sendo injetado como dependência no projeto client, que é esse projeto aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Esse projeto brdoc.client. O infra.data ele vai estar sendo injetado no meu principal. Inclusive o meu principal, mesmo ele sendo um projeto Blazor, ele também é uma Web API. Basta eu criar minhas controllers. É aí que entra as minhas controllers. Ok? Então o client vai acessar, ele vai estar sendo acessado, renderizado no navegador do cliente, mas ele vai estar consumindo as controllers do modo server, né, do projeto principal que está lá no meu servidor. Então eu tenho, por exemplo, o anexo nota fiscal, eu vou ter todas as implementações do meu controller, que vai lá na minha camada de serviço, que busca os dados, né, que busca a informação e me devolve ela dentro do contexto. Eu também tenho o controller base, né, onde eu tenho aqueles 5 métodos padrões que eu falei, put, delete, getID e o getList. Para quê? Para eu não precisar ficar toda hora criando esses 5 métodos em todos os controllers. O banco.controller não tem nada, ele é vazio. Eu apenas injeto o meu serviço, né, para qual serviço que ele vai buscar esses dados, e automaticamente o control base ele sempre vai buscar daquele serviço, né? Eu tenho aqui, ó, Service Base Client do meu projeto, que deriva de T, né? E se eu for lá no meu serviço, o meu banco, ele também herda dessa classe. Então basta eu dizer lá para o meu projeto principal que o meu serviço ele tem que ser qualquer serviço que seja herdado desse daqui. Então eu não preciso especificar um serviço próprio, né? Eu posso colocar um genérico, qualquer um que for derivado, que for um abstrato desse daqui. Ok? Então basicamente é isso. Algo que eu apanhei bastante do Blazor, no modo renderização alto, é entender essa dinâmica do projeto principal. Ele é o meu Web API e é o meu projeto que vai ser renderizado sempre no modo server. Ele tem acesso ao contexto, né, do F-Core, e ele sempre e tem suas próprias injeções de dependência. E o client são aqueles que podem ser renderizados no modo alto, no modo WebAssembly ou no modo server. Porém, ele nunca vai acessar o F-Core. Ele sempre vai acessar os controllers que estão no meu projeto principal. E ele tem que ter as suas próprias injeções de dependência separadas do projeto principal. Cada um tem a sua injeção de dependência. Ok? E por último, né, apenas a organização dos meus projetos, como os domains, os enumerators, né, os camels, que são meus padrões. Né, aqui eu tenho o arquivo service, que ele acessa até inclusive o Google Drive, para fazer um blob storage no Google Drive. Application, que é as minhas abstrações, né, tenho todas as abstrações, inclusive aqui, ó, eu tenho separado quais são as abstrações dos clients e quais são as abstrações dos servers, que é o contexto. Né? Então aqui a nota fiscal, eu tenho também do nota fiscal do client também. Ok? Apesar de eles terem praticamente o mesmo método, porém eles herdam de contextos diferentes. Né? Aqui ele herda do iService Base empresa e aqui ele herda do HTTP Camel. Ok? Então basicamente é isso. O pessoal estava com algumas dúvidas em relação a como fazer o modo de renderização alto. Quando você coloca no modo renderização alto, esse Razor Page tem que estar no client. Somente no client que você vai conseguir renderizar no modo alto. E todo
arquivo, todo o Razor Page que tiver no modo client, somente acessa as controllers via protocolo HTTP, nunca o contexto direto. E todas as pages que tiverem no projeto principal sempre vão ser renderizadas no modo server. Por mais que você muda o modo de interação dele, ele vai estar sendo renderizado no modo server e ele sim tem acesso direto à camada de contexto. Ok? E toda a parte de layout do projeto principal é compartilhado com o client. Porém, nada do client é compartilhado com o projeto principal. Vocês entendendo essa regrinha, vocês conseguem fluir bem com o projeto de vocês.